Então tá. Agora a ideia é a gente simular aqui, né, uma turbina a gás, né, para fazer a representação da termoelétrica também a gás, né, como exemplo. Então a gente analisou esse ciclo aqui, né, através do ciclo de Brighton, que é aquele ciclo aproximado, onde a gente considera que a gente tem um ciclo fechado a ar, né? E agora a gente vai fazer aqui uma representação também no ASP, tá? Para fazer no ASP, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai considerar uma reação, aonde a gente vai ter agora, lembra lá que para as análises que a gente fez anteriormente no ciclo de Rankine, a gente só considerou a água, né? Que ela era então passava de estado líquido, né? Vapor, assim por diante. Agora, aqui a gente tem dois elementos. A gente tem o ar, né? Que a gente vai considerar 21% oxigênio e 79% nitrogênio. E vamos considerar o gás natural, composto por 75% metano. E aqui demais componentes, né? CO2, N-pentano, butano, propano e etano, né? Então, esse percentual aqui. E a gente vai combinar esses dois numa reação de combustão, aonde a gente pode fazer aqui um balanço de massa, aonde a gente tem, né, os elementos que compõem o gás natural, junto, né, com o ar, né? E aqui a gente tem como resultado, né, uma combustão completa saindo CO2 e água, né, nessa proporção aqui. Então isso a gente pode botar lá como reações, né, que compõem então o funcionamento da nossa turbina, tá? Tem outras formas de colocar, né, melhorar esse processo, né, obviamente, mas aqui, né, um nível simplificado a gente pode fazer essa característica. Então aqui, agora sim, a gente vai começar um caso, né, do zero, né, então eu vou criar um novo caso aqui, no Aspen HISIS, tá? Então, aqui, o que que eu vou considerar agora de componentes, né? A gente viu lá, vou pegar na mesma ordem, né? Eu vou ter, então, agora aqui o que, né? Metano, etano, propano, N-butano e pentano, e oxigênio, nitrogênio, CO2 e água, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Metano, né? Etano, propano, N-butano, ah, N-pentano. É esses cinco aqui, né, para fazer o gás natural. E eu vou ter depois oxigênio, nitrogênio, CO2 e água, né? Então, eu vou pegar, acabei colocando água aqui, né? Vou botar na mesma ordem de lá. É oxigênio, na verdade, né? Ah, CO2, oxigênio, CO2. Oxigênio e nitrogênio, na verdade, né? Nitrogênio e água, né? Tá? É isso aí. Pacote, então, aqui, vamos continuar trabalhando com o modelo Penn-Hobson. E aqui a gente vai fazer, então, as reações, né? Então, vamos adicionar um grupo de reações. Aqui a gente vai adicionar as reações, vamos chamar isso que são reações de conversão, tá? Então, adicionei a primeira aqui, dois cliques nela, e vamos fazer as conversões, né? Sempre metano, né? Só mostrar para vocês aqui, né? As reações, eu sempre tenho metano com oxigênio, né? O nitrogênio aqui, né? Na solução completa, na solução ideal, que combustão ideal a gente pode omitir, né? Então vamos considerar só sempre o elemento, né? Metano, etano, propano, butano, pentano, com oxigênio e daí a saída em CO2 e água, né? Então, vamos lá, né? Sempre metano, daí a gente sempre coloca, né, o oxigênio e a gente sempre tem a saída de CO2 e água, né? Então, aqui a gente preenche, né,
os valores, né? Então aqui está saindo -1 e -2, né? E formando 1 e 2, né? Sendo a água 2, né? Então aqui é 2, aqui é 1, né? E aqui eu tenho metano 1 para 2 de oxigênio. Aqui eu vou usar o menos, né? De conceito, né? De para ele entender, né? O que estaria no lado esquerdo e no lado direito ali, né? Do equacionamento. Balanço aqui o erro deu zero, né? E aqui a conversão, né? Tem uma equação em relação à temperatura. A gente vai deixar aqui ela simples assim, tá? Ó, agora ficou, né? Correta essa reação. Posso fechar e adicionar a próxima, né? Próxima reação de conversão. Vou até adicionar várias. Aqui são cinco, né? Então, 3, 4, 5. Foi. Cliquei aqui. Vamos etano, oxigênio. Colocar na ordem certa agora que está lá, que é CO2 e água, né? Então vamos ver aqui, ó, né? É 1, 3,5, 2 e 3, né? Ou daria para fazer tudo multiplicado por 2 aqui, né? Para não usar o 3,5. Mas podemos usar assim, 1, 3,5, 2 e 3, né? Então, aqui eu tenho -1, menos 3,5, 2 e 3. 2 e 3. Fechou aqui. Conversão simples, né? Fechou o balanço, tá? Agora, na sequência aqui, a gente pode pegar qualquer um, né? O etano, o N-pentano, que nem tá ali, né? Eu vou seguir na ordem aqui, então. Ah, deixa eu ver, me perdi agora. Aqui eu fiz um etano, na verdade. Etano era essa relação aqui? Ah, tá, é que eu tô olhando por aqui, não por esses outros aqui, né? Eu tô seguindo essa lógica aqui. Vamos ver como é que eu tinha colocado o etano, ó. O etano eu tinha feito vezes 2 aqui. É até interessante, ó. Aqui, ó, tá -2, -7, 4, 6, né? Aqui tá só dividido por 2, né? Dá na mesma, tá? Eu vou fazer aqui pelo lado, né? Vocês podem pegar isso daqui de referência também. Propano, então, agora, tá? Pra gente seguir a ordem nas equações ali, né? Então, propano é oxigênio, CO2 e água. E eu tenho aqui uma proporção de 1, 5, 3, 4. Então, aqui eu estou falando de -1, -5, 3 e 4. Fechou o balanço, conversão, feito, tá? Qual que é o próximo ali? N-butano, né? Então, temos N-butano com oxigênio, CO2 e água, né? Então, que proporção eu tenho aqui? Eu tenho 1, 6,5, 4 e 5. Então, eu tenho vou botar menos, né? 1 menos 6,5, 4 e 5, tá? Conversão dependente da temperatura aqui. E por último aqui eu tenho o N-pentano, que tem uma relação de 1,856. Seguimos, né, com oxigênio, CO2, água. Temos uma relação de 1,856. Fechou aqui igual a 1. E agora a gente vai adicionar isso daqui, né, ao pacote de fluido, né?
Então, vamos adicionar ao Pen Robson, né? Então, adicionamos ele para poder utilizar. Então, agora a gente pode ir para a simulação. Então, na simulação aqui, o que que a gente vai ter, né? A gente vai ter o ar que ele vai entrar onde, né? Vai entrar no compressor. Então, vamos procurar aqui compressor. Então, aqui o compressor, a gente vai dar dois cliques nele. É o que a gente tem lá como um e 2 no na nossa análise simplificada. E aqui é a potência do compressor. Desconsiderando, claro, aqui, né, por enquanto, as perdas mecânicas dele, né, que a gente vai considerar junto com a turbina, né, e com as perdas do gerador, né? Lembrando que a turbina arrasta o compressor, tá? Então, vamos botar só essas características aqui. A saída dele aqui, então, ele viria para onde? Pela câmara de combustão. Só que aqui a gente vai representar isso, então, por um reator, né? Então, a gente tem... deixa eu ver aqui... Tananã. Reator de conversão, né? Que a gente fez lá na equações de conversão, exatamente esse cara que a gente vai usar. Então aqui eu tenho um reator de conversão, né? Que eu botei lá minhas reações de conversão, beleza? Então tá. Ele vai ter aqui então duas entradas, né? Então vai entrar o A2, né? E vai entrar mais A3, né? Que é o gás natural, né? E aqui eu vou ter, no nosso caso, né, só um vapor de saída, né, que ele corresponde, né, é, os gases, né, que vão primeiro passar pela turbina e depois vão se tornar os gases de escape após expandir, né, dentro da turbina. Então, esse aqui é o nosso, aqui eu coloquei esse aqui como 3, né, deixa eu fechar aqui, né. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou renomear esse cara aqui para gás natural, né? Que esse aqui não aparece, né, no ciclo de Brighton, né? Por quê? Porque eu considero um ciclo a ar fechado, né? Então aqui sim, esse aqui seria o nosso ponto 3, tá? E aqui eu teria, dependendo da reação, também, né, os líquidos, né, aqui só deixa eu corrigir, né, aqui ele não entra o 3, né, ele entra o gás natural. Não, vamos ver se ele ficou certo aqui. Ah, ele continua existindo um 3 aqui. Vamos deletar esse cara. Isso. Ó, pronto. Gás natural entrando aqui. Então, aqui sim, né? A gente sai com o ponto 3, certo? E aqui, né, eu vou botar um 3x, né, caso houvesse líquido também. Aqui é um pouco diferente, né? Essa energia aqui associada é uma energia associada à reação, né? Desculpa. Então, eu vou botar aqui uma energia de reação, né? Uma energia que é opcional ali, na verdade, né? Mas eu vou representar aqui para ele não reclamar, tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, tá faltando um set de reação, né? Eu acho que esse aqui é até opcional, a gente pode deixar em branco. Set de reação. Então, ó, tá aqui o nosso set, né? E aqui estão as nossas reações, né? Reação um, reação 2, assim por diante, tá? Então, a princípio, tá tudo certo aqui. Muito bem. Tem a reação, gás natural com ar, né? A combustão aqui, que a gente representou por equações. E isso daqui, então, vai vir o que aqui? Para a turbina, né? Então, vai vir para o expander aqui, né? Aonde a gente vai entrar com o quê, né? Vai entrar com o 3 e vamos sair com o 4. E aqui a gente vai ter a potência da turbina, que aqui não é potência, né, ainda resultante, né? Lembra que a gente tem aqui o trabalho, né, útil, né, que é o trabalho da turbina menos do compressor. Aqui a gente pode ver como potência da turbina menos do compressor, porque aqui a gente não tem a conexão física entre os dois, mas fisicamente a turbina arrasta, né, um compressor, tá? Muito bem, tá aqui modelado, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Entrar com os dados ali para ver os resultados. Então,
vamos começar entrando, né, com o ar, né? Então, para modelar aqui o ar, a gente vai ter que colocar aqui em composição dele, né? E colocar que o ar é composto por 21 de oxigênio, percentual, né? Ou fração molar, e 79 de nitrogênio, né? Então, é oxigênio 21, nitrogênio 0,79, tá? Fechou um aqui, tá ok. Beleza, tá? Que condições que ele entra aqui, né? Então ele vai entrar, a gente vai considerar que ele entra numa pressão atmosférica, então a gente pode colocar aqui 1 atm, tá? E qual temperatura que ele entra aqui, né? Então a gente olha, né, as características, né? Eu posso entrar com a temperatura em várias opções, a gente viu que isso influencia, né, no rendimento e como consequência na potência, né? Mas aqui foi dado para vocês considerarem, a gente fez essa análise no ciclo de Brighton com uma entrada em temperatura em 15 graus, né? Que no caso aqui dá 2,88 kelvins, né? Então, a gente vai fazer isso aqui também, né? Então, vamos considerar a entrada em temperatura aqui em 15 graus Celsius, já está certo aqui, tá? E aqui ele já calculou, né, as demais grandezas, o que está faltando aqui, né? Está faltando informar qual que é a vazão, né? Então, a gente tem a vazão aqui, ó, de ar de entrada, que é 18,8 quilos por segundo, né? Então, mass flow aqui, né, ou vazão mássica, que a gente usava o termo em aula, 18,8 quilos por segundo. Beleza, tá? Então, ó, aqui já ficou, né, a cor correta. Compressor, tá? A gente viu aqui que o compressor, ele vai trabalhar com uma relação de pressão de 1 para 10, passando por um estágio, né? Primeiro aumenta 6 vezes, depois 10 vezes, né? Para 10 vezes, né? Então aqui a gente vai colocar, vamos fazer aquela relação aqui, ó, né? E na pressão a gente pode trabalhar aqui então com 10 ATMs, né? A gente tem a relação vezes 10 aqui. Ok, em relação ao compressor aqui, não sei se foi informado, é, a relação de eficiência isentrópica dele, né? Que não foi informado, tá? Então, ou eficiência diabática aqui dele, né? Vamos considerar o mesmo parâmetro que eu tinha colocado anteriormente para vocês, da ordem de 87%, né? Então, aqui está o valor dele, já está dando a potência dele aqui, tá? Beleza, tudo certo. Gás natural aqui, então. Gás natural, então, na composição, daí a gente vai considerar aqui as características do gás natural. Então, eu tenho 75,14 de metano, né? Então, esse aqui é um pouco, né? Tá, vamos pegar aqui 0,08 de etano. Eu tenho 0,0469 de propano. Tá? O que mais? Eu tenho de butano 0,0186 N-butano. E para finalizar aqui, eu tenho de CO2 lá embaixo 0,1031, né? Tá, fechou um aqui, então tá ok. Beleza. Que condições aqui? A gente vai considerar, né, que ele, ao fazer o contato ali, ele vai estar numa pressurização, né, correspondente, né, à do ar, né? Então vai estar ali em 10 atm também, tá? E aqui, daí sim, né? Ó, a gente vai iniciar como
a massa dele, né, aqui, né, semelhante à que a gente obteve no cálculo simplificado, para a gente ter uma ordem de grandeza, né, 0,4 quilos por segundo, tá? E depois a gente vai ajustar ela para fechar com a temperatura aqui do gás de exaustão é que a gente tem nos dados ali. Então, vamos colocar aqui 0,40 quilos por segundo, tá? Beleza, tá? E para finalizar aqui, qual que é a temperatura de entrada, né? Então, a temperatura de entrada aqui, né? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai considerar que ao, né, estar em contato ali, né, com o ar, né, eles vão estar entrando numa mesma temperatura. Então a gente vai ver aqui qual que é a temperatura aqui de entrada do ar após a compressão, né? Vamos ver aqui, né? Então 312,15 a gente vai fazer essa consideração aqui, mesma temperatura e pressão, né? 312,5 aqui, tá? Então aqui ele fez a análise, certo, né? As características, beleza? E aqui está ocorrendo daí a reação, né? Então vamos ver aqui, ah, ok. Deixa eu ver aqui só porque ele não resolveu. Vamos ver aqui o que que tá faltando nesse cara aqui. Tem que dar mais uma informação aqui para ele. Deixa eu dar um pause aqui só para eu ver o que está faltando. Já gravo de novo aqui. Um minutinho. Não, só deixa eu fazer aqui. Vamos lá, pessoal. Então, realmente, que tem que mexer aqui no parâmetro, porque essa é a questão de se tem alguma energia aqui, né, em reação. No caso aqui, não, né? Então, a gente considera isso aqui como zerado, né? Porque a gente fez as reações ali internamente, né? Então, zerou. E zerando aqui, daí agora ele dá uma solução aqui, né? Então, eu tenho o 3 e o 3x agora, a gente pode analisar daí aqui como completo, né? E a gente está vendo que ele só está indo pelo no estado aqui, né, de cima, que é o estado de vapor, né? Aonde a gente tem os gases de exaustão. Beleza? Então agora ele completou a reação aqui. E daí eu tenho a turbina, né? Aonde a turbina ela vai reduzir, então, né, esses gases de exaustão para qual temperatura, né? Como é um ciclo aberto aqui, né? Ele vai retornar para um ATM, né? Então, aqui ele fechou, né? Já fez os cálculos, tá? Então, a princípio, o sistema está resolvido aqui, tá? E a gente pode vir para cá e fazer uma análise comparativa, né? O que que a gente pode enxergar ali? A gente pode enxergar potência elétrica, né? A gente pode analisar, né? Fazer algumas correções ali na questão da massa de combustível, né? Que a gente vai fazer um processo contrário. Em vez de ver a potência do combustível e calcular a massa de combustível, a gente vai ver a massa do combustível aqui, e daí a gente vai calcular a potência de combustível em megawatt aqui, né? Pcom, tá? Em mega. Vamos só dar uma organizada aqui, ó, né? Porque o Pcom é em mega, esses dois são em mega, esses aqui de baixo não, tá? Então, vamos analisar aqui, né? O que que nos dá de potência elétrica aqui. Antes disso, a gente vai fazer, porque a gente jogou essa massa de combustível aqui, mas a gente vai fazer uma certa correção. Qual que vai ser essa correção aqui, tá? Vamos analisar aqui, ó, né? Ele menciona que os gases de exaustão são da ordem aqui de 510 graus Celsius, né? Então, vamos dar uma olhada aqui quanto que está saindo aqui, ó, né? Aqui está sendo 114, né? Deixa eu ver quanto que está aqui, 319, né? Tá baixo esse valor aqui, né? Deixa eu ver o que que pode ser. Aqui a gente tinha colocado aquele 0,4, né? Quilos por segundo. Tá correto.
aqui a pressão. Vou dar um pause aqui e ver o que é o possível que está errado aqui. Um minutinho. Vamos lá, pessoal. Então, o que que eu estava vendo? Acabou que eu mesmo aqui no slide dificultei para mim, porque aqui no ar eu coloquei a razão, né, molar, né, que eu tenho entre nitrogênio e oxigênio, né, e aqui eu acho que eu coloquei isso aqui como uma razão molar também do gás natural, só que é uma relação em massa, né, que obviamente é diferente, né, então deixa eu ver aqui que se foi isso, ó. É, aparentemente sim, né, então deixa eu clicar aqui. Deixa eu botar 07514. Eu tenho que mudar aqui para ele entrar. Então, vamos falar aqui de razão de massa, ó. Então, realmente, está dando diferente do que está lá, né? Então, aqui vamos mudar, né, para 07514, etano 008, porque daí ele não estava fazendo a reação, né? Não tem a proporção correta, né? 008, 00469, 00469, 0469, tá? É, 0,0186, 0,0186, e daí 0,1031 aqui, né? 0,1031. Nossa, demorei bastante para achar aqui, que provavelmente é isso, vamos ver, né? Então aqui é uma relação de massa, então lá está correto, tá? É, que depois eu ajeito ali a temperatura. Só deixa eu ver quanto que ele está saindo aqui, né? Deixa eu ver agora aqui. Composição está coerente. Vamos lá. Vamos continuar com a temperatura aqui baixa. Vamos lá, pessoal, então, tá? Além daquele erro aqui na composição do gás, né? É, vamos voltar aqui nas reações, né? As partes, né? Então, aqui na reação, ó, eu coloquei um. Isso aqui é percentual, né? Então, aqui é 100%, não um, né? Então, vamos corrigir todos aqui, ó. 100% de conversão. Estava convertendo, vi que estava a composição na saída, estava errado. Foi bom, porque eu achei aquele erro no gás natural, né? Talvez me passasse percebido, mas aqui, né, não tem o processo de conversão de 100%.